Vamos conversar um pouquinho sobre liderança, sobre organização nas empresas e o dia a dia quando você é empresário e quando você também vive em empresas, porque o empreendedorismo muitas vezes começa dentro da empresa. Acompanhe essa sequência de vídeos aqui, ou esse vídeo grande, não sei como a minha edição vai fazer, e vamos lá. Para começar, para você que está brincando da brincadeira de fazer dinheiro, do capitalismo e tudo mais, como é que funciona? Quanto mais valor você gera para as pessoas, mais dinheiro você recebe de volta, isso é o que todo mundo fala. Agora, como você vai gerando esse valor? Você tem algumas competências que você precisa desenvolver para que você gere esse valor e de fato as pessoas consigam prosperar junto com você. Um erro muito comum que as pessoas cometem é querer elas próprias ganharem às custas dos outros. Isso não tem durabilidade. Não tem como você prosperar de fato sem você levantar outros ao seu redor. Você pode até ajuntar dinheiro, mas existe uma diferença entre circular o dinheiro e você gerar valor, e você criar valor do nada. Quando a gente fala de empreender, estamos falando de gerar valor. O valor agregado que o pessoal tanto fala no mercado é aquilo que já existe no mundo com algo único que você acrescenta ao que já existe. O valor que você acrescenta. E esse valor, ele acaba sendo uma consequência da sua identidade, do seu toque único, da sua receita especial, da sua identidade. Esse é o principal fator, o principal ingrediente para você fazer dinheiro, você entender qual que é esse fator adicional que você está acrescentando e você colocar isso no mercado. Beleza. Aí você eventualmente vai colocando no mercado e vai testando e vendo a resposta do mercado. Porque é algo que você aprende cedo ou tarde, é melhor aprender cedo do que tarde, é que na prosperidade é mais importante a resposta do mercado, a aceitação do mercado, do que a sua ideia mirabolante. Por mais que você tenha uma ideia muito boa, se ela não tiver aceitação no mercado, as pessoas não vão comprar. E no jogo do dinheiro é assim que funciona. As pessoas compram, você produz e você até pode educar o seu público-alvo para que eles comprem algo mais inovador, que não tinha no mercado antes. Mas isso tem que partir de um pressuposto científico. E aí que entra as ciências sociais, da economia, por exemplo, da psicologia. De você entender o que as pessoas precisam, o que elas desejam, a psicologia do consumo, e o que elas estão dispostas a pagar para consumir, no âmbito mais econômico. Beleza? Beleza. Então, primeira das competências para você desenvolver é entender o mercado. E você vai entender melhor o mercado se expondo a ele. E para você se expor ao mercado, você tem diferentes graus de exposição e diferentes velocidades de aprendizado. Às vezes você pode aprender mais rápido se expondo muito ao mercado. Às vezes você pode aprender melhor se expondo pouco. O ponto é, outras vezes a vida não vai te dar muita escolha e você vai precisar fazer o dinheiro e você vai precisar se virar. O que a maioria das pessoas prefere fazer? Simplesmente entrar numa jogada de CLT e ficar nisso apenas. E aí a pessoa se torna refém da empresa que a contrata. Se a empresa manda embora, a pessoa fica desesperada. Agora, quando você tem as competências necessárias do mercado, não importa em qual lugar você esteja, prestando que tipo de serviço, fazendo que tipo de trabalho, você vai ser uma pessoa valiosa para o mercado. Essa é a diferença entre ter um cargo e ser competente para aquele cargo, entende? Tem muitas pessoas que acabam reclamando que as pessoas só conseguem local, acessos e coisas boas na vida por indicações, por falcatruas e por aí vai. Beleza, pode até ser o caso em muitos casos, ou em alguns casos. O ponto é, essas pessoas elas podem ter o acesso, mas elas não permanecem no acesso. Porque para você permanecer, você precisa provar que é bom. E não apenas alguém falar que você é bom.
para você provar que é bom, você precisa entregar resultado. E esse resultado, ele tem que fazer com que a engrenagem se autossustente. E esse é outro aprendizado que você tem quando você começa a brincar de economia e dinheiro. Você precisa ser autossustentável. Você precisa ser autogerenciável. Só que para isso acontecer, você precisa entender o porquê ser autogerenciável, porquê ser autossustentável. No caso da autossustentabilidade é mais fácil de explicar. Por que você vai se sustentar? Porque senão as pessoas não têm motivo nenhum para investir em você. Você precisa dar um retorno para as pessoas. Você precisa dar um retorno sobre o investimento. Da mesma forma que o seu corpo, ele mantém a sua temperatura e sempre requer matéria-prima, você precisa ter os recursos para continuar ingerindo essa matéria-prima para o seu corpo te manter bem nutrido e, consequentemente, com a sua temperatura corporal funcionando. No caso do sistema econômico é a mesma coisa. Quando você está trabalhando num lugar, mesmo como empregado, como funcionário, como colaborador, se você não dá um retorno para a empresa que justifique a sua posição, você não vai durar muito no cargo. E mesmo se você der o retorno, isso não é garantia que você permaneça no cargo. Diante desse cenário de incerteza, o que você pode fazer? O que você pode resolver? Você. Talvez o lugar onde você esteja não fique com você, mas você passa a ter as competências necessárias, entende ou não? E quando você tem essas competências, onde você for, você vai levá-las com você. É aquela história de você deixar onde você vai sempre um pouco melhor do que estava quando você chegou em primeiro lugar. Beleza. Então, moral da história nessa onda de competências: entregue mais valor do que teria sem você. Essa é a mentalidade que você tem que ter. As funções são substituíveis, mas as pessoas não. E o jeito que você entrega os seus entregáveis, as suas funções, as suas tarefas, ele deve ser único. Esse jeito, ele pode ser trocado, mas não significa que seja substituível. Beleza. Aí você está lá brincando de empreender e fazer dinheiro e você ainda está num nível mais operacional. Como é que funciona essa mentalidade quando você está no nível mais operacional? Você está correndo atrás, você está se esforçando, você está fazendo por onde. Só que quando a pessoa está na posição de empregado, ela geralmente vê o mundo como se fosse assim: é impossível sair dessa posição de esforçado, de operacional, de empregado. É impossível. O sistema é imutável e foi feito dessa maneira e não tem como eu sair dessa posição. Então eu posso estar trabalhando aqui e ali, eu posso ter uma carreira assim, assado, mas é impossível eu ter qualquer tipo de vida além disso. Aí, esse é o primeiro erro de crença, tá? Quando a pessoa pensa isso, ela está pensando errado, mas tudo bem. Aí a pessoa pensa isso, chega numa conclusão errada, e aí ela parte de outros pressupostos que são falsos por causa dessa crença errada. Então assim, ela pensa: não tem como viver além dessa vida de correr atrás de um salário. Aí ela começa a ficar numa situação de revolta interna e ela começa a querer regalias. Tipo assim, já que não dá para sair dessa posição, o que eu vou fazer? Eu vou querer uma vida melhor, com o que eu tenho, com essa mentalidade que eu tenho. Por ela não ter perspectiva de crescimento, ela passa então a querer que o mundo se adeque a ela. Olha que loucura funciona o modo de pensar da pessoa. Então, tipo assim, você está numa empresa, aí você pensa que não dá para você fazer muita grana, você se emancipar financeiramente, não ter problemas e só curtir. É impossível, você acredita. Então você pensa: olha, então o mundo tem que fazer alguma coisa, já que da minha parte, do sistema como um todo é impossível, então pelo menos tirar um pouquinho da pressão eu já vou ficar feliz. Esse tipo de pensamento, ele
lentamente faz com que a pessoa se torne mimada. E ela queira que sempre a empresa, o governo, os políticos, qualquer lugar que esteja fora da pessoa, sempre que a mudança venha de fora e nunca de dentro. A pessoa passa a banalizar o próprio tempo, a normalizar passar 2 horas, às vezes 3 horas dentro de uma condução até chegar no local de trabalho. E ela passa a se acostumar em ser tratada como uma peça, como uma coisa numa engrenagem. Beleza. E aí, o que acaba fragmentando ainda mais e consequentemente prejudicando a qualidade da entrega da pessoa é que quando ela está numa posição de chegar no trabalho, ela tem todo aquele ambiente organizacional que às vezes é muito ruim, às vezes não é, mas quando é um ambiente organizacional de escritório, aquela coisa meio marqueteira, aí a pessoa já está estressada, porque, supondo, ela está com problemas conjugais no relacionamento, tem pet para cuidar, aí passa 3 horas num busão, metrô lotado, vai de outra cidade para chegar até lá. Ela chega no trabalho e o pessoal fala assim: bom dia, família, que legal, pessoal, vamos lá, vamos fazer aquela reunião de segunda-feira daquele jeito, hein? Olha, tem essas metas aqui, essas metinhas, e eu quero que todo mundo bata essas metinhas, porque aí a empresa vai prosperar e tudo mais, e vocês vão receber 0,00001% da participação nos resultados, pessoal. Aí aquela energia fake pra caramba, aquela animação forçada, aquele entusiasmo forçado e tudo mais. Aí a pessoa, ela finge que ela concorda, ela finge que ela tá gostando, ela finge que ela faz parte daquilo, até sorri falsamente, até finge se importar, até troca meia dúzia de palavras quando ela conversa com os colaboradores, mas no fundo o que ela tá pensando? Ela está pensando que aquilo tudo é um teatro mequetrefe, um teatro, uma porcaria de teatro. E no fundo ela gostaria de ter uma perspectiva de vida, uma perspectiva de liberdade de vida, mas ela acredita que não pode ter, ela acredita que aquilo não é para ela. E por ela acreditar que não é para ela, ela fica miserável. E aí ela passa a rodar numa configuração mental de escassez. Controlar gastos, e aí vai no mercado e conversa com os tios do mercado. Por exemplo, tem lá o tiozinho fulaninho que trabalha há 30 anos naquele lugar e sempre conhece todo mundo, e aí a pessoa vai lá falar com ele qualquer coisa, ele fala: olha, pega esse que é mais barato. E aí ele fala com alegria no coração porque é mais barato, e a pessoa começa a se convencer que esse é um argumento bom para você fazer uma compra. E aí o cara fala: olha, aquele é mais caro. E ele fala com um pesar, uma tristeza no coração. Ele fala como se aquilo fosse um crime hediondo. E a pessoa, ela se sente oprimida porque é mais caro. Ela se sente, numa condição de não ter perspectiva nenhuma de vida, desesperança total. Ela sente como se aquilo fosse uma palhaçada sem limites. A pessoa já tem um monte de problema, o salário é tão pouco, e ainda por cima, o feijão que você vai comprar para soltar aquelas flatulências infinitas é mais caro do que o outro feijão de outra marca. E ela fica absolutamente desgostosa da vida nesse sentido, e ela começa a reclamar para as pessoas que as coisas estão mais caras o tempo todo, reclamar do preço do café, reclamar do preço do arroz, reclamar de qualquer coisa, e ela começa a se identificar com outros reclamões, e aí ela entra num loop enfadonho infinito de uma vida de escassez. É isso que acontece quando você deixa uma crença falsa tomar um lugar na sua vida como se fosse verdade. A crença falsa de que não dá para você sair de onde você está, que é impossível você prosperar financeiramente, que é impossível você ter uma vida digna, que é impossível você ser feliz e você ser produtivo para a sociedade. A segunda crença que ela instala na cabeça dela, que é um vírus enfadonho, um malware, é que o trabalho
não é feito para ela sentir prazer. E veja que trabalho nesse sentido semântico significa a produção, o que ela produz para o mundo. O mundo produz um monte de coisa para mantê-la viva. Ela produz coisas para o mundo. Você produz temperatura corporal, você produz, né, as trocas gasosas que você faz, e isso é uma produção. E se a gente for falar um pouco mais técnico, é até um processamento, mas tudo bem, chamemos de produção. E ela produz o fruto do trabalho dela, ela produz a mão de obra dela e o que a mão de obra dela faz, beleza. Só que ela acredita que o que ela produz não é relevante e apenas o salário é relevante. Esse é o grande problema, porque ela se aliena daquilo que ela produz. Quando isso acontece, a pessoa ela passa a ter uma certa aversão, um certo nojo do ato de produzir. E esse é um erro crítico. Essa é uma falha crítica de qualquer pessoa que trabalha, ok? Quando você passa a não gostar da prática de produzir, você acabou de fechar qualquer porta que você poderia ter de qualquer mobilidade social. E eu disse qualquer mobilidade social. Então, se você quiser ir até a esquina, você vai produzir um efeito social por causa disso. Só que se você não gosta daquilo que você produz, não tarda para você não gostar de quem você é. E esse é um problema. Mas a indústria da publicidade, ela não se importa com isso. E ela quer que você não goste de quem você é para que ela te venda uma roupa ou um corpo que você considera que, tendo esse corpo ou tendo essa roupa, aí sim você vai poder gostar de você mesmo ou de você mesmo. E aí você entra numa condição de escravidão. Simples assim. Começa quando você acredita numa mentira, quando você acredita que não tem como sair do que chamam de corrida dos ratos. Essa é a primeira mentira que o sistema vende para você. E o sistema deixa as coisas de maneira muito complicada, muito deliberadamente complicada, de propósito, é muito indicador, é muita sigla, é muita coisa que, muito técnica e tudo mais, é para você não entender mesmo. E aí você acredita na mentira, que é impossível você mudar de vida, melhorar de vida e por aí vai. Depois você passa a ter o cotidiano como consequência dessa crença falsa. E a vida parece ser uma merda quando você olha o mundo dessa maneira. A vida parece ser muito ruim porque você pensa que não tem como mudar de vida, mudar de situação, mas ao mesmo tempo você vê pessoas que conseguem, você vê pessoas que têm uma vida muito melhor do que a sua, e isso te revolta. E aí você poderia pensar assim, bom, se essas pessoas têm uma vida melhor do que a minha, não é impossível para elas. Às vezes elas foram herdeiras, ou enfim, mas outras vezes elas conseguiram mesmo, de fato, prosperar do zero. Mas para mim, você pode acreditar que não seja o caso, entende? Então, esse dilema vai gerando uma raiva subconsciente dentro da cabeça da pessoa. Porque aí ela pensa, putz, o outro conseguiu, mas eu no fundo acho que para mim não dá. E aí toda aquela questão do caro, do barato, do feijão, da flatulência infinita, até que você começa a não gostar, porque você chega no nível de tolerância e você começa a não gostar do ato de produzir. Você começa a não gostar primeiro do que você faz, do seu trabalho, porque você entra num modo tão desesperadamente exaurido, esgotado, que você aceita qualquer coisa só para ter a falsa segurança de ter uma estabilidade financeira. E aí aceitando qualquer trabalho, mas não se identificando com o trabalho,
você passa a pensar só em você egoisticamente, aí você dá os seus 10% na empresa, eles olham para o mercado e olham que todo mundo só está dando isso, ou até menos do que isso, e te pagam um salário mixaria e você finge que gosta da empresa e fica aquela teatralidade toda. E aí você acaba não gostando nem do seu trabalho e nem do que você produz e nem do seu ato de produzir ou da sua condição de pessoa que produz. E esse é o principal problema, porque aí você se aliena da única coisa que te daria uma mobilidade social, que é o ato de você produzir. Produzindo é que você pode mudar o mundo. E aí você não gosta do que você produz, segundo a crença errada. E aí depois você não gosta de você, terceira crença errada. E aí você tem a indústria da propaganda, que tenta te vender um personagem para você imitar, em primeiro lugar, ou uma narrativa para você adotar na sua vida, em segundo lugar, para que você seja outra pessoa e não você. E aí eles ficam criando personagens e narrativas e combinações de tudo isso, e você fica consumindo esses sonhos que nunca se realizarão. Essa é a vida de quando você está no modo operacional. Mas calma, pode parecer meio fatalista esse vídeo, eu falando dessa maneira assim, mas tem salvação, tem uma continuação desse vídeo que eu estou gravando aqui para você hoje. Então acompanha no próximo capítulo, vamos ver como é que vai ser essa questão. Será que realmente vai ter alguma coisa? Será que realmente você vai começar a gostar de você em primeiro lugar, para depois gostar do que você faz em segundo lugar, para depois gostar do sistema em terceiro lugar, sem que você traia quem você é e sem que você traia o que você faça? Será que tem como? Acompanha no próximo vídeo, que eu vou te explicar um pouquinho melhor, com base no pouco que eu vivi. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, um abraço e até a próxima.